Bom, vamos começar aqui no meu horário, já são 19h30. E Vamos lá. eu, como sendo uma pessoa sistemática, vamos Somos duas. fazer no nosso horário combinado. Então, muito obrigado pela tua presença, por estar conosco nesse projeto 30 minutos para vender seu peixe. Uma ideia que eu propus de, em primeiro lugar, ser uma vitrine para profissional liberal, para empresário que tem um produto, que tem um serviço, para quem esteja fazendo o lançamento de algo, de algum e-book, como foi, por exemplo, a Ali. Inclusive, gente, abrindo um parênteses, a Ali Lima, que esteve conosco na semana passada, ela falou sobre um e-book e ele está disponível. Depois, inclusive, eu posso até colocar aqui junto no meu Linktree, mas a Ali também está acompanhando a gente, pode colocar aqui para o pessoal acompanhar um e-book que ela lançou. Então, essa proposta é servir de uma vitrine, onde eu faço as entrevistas, é mais ou menos, é um bate-papo, na verdade. E a Bruna, então, topou essa iniciativa, eu achei muito bacana. A gente se conheceu na JCI há muito pouco tempo, eu acho que a gente tem contato, né? Ela é aspirante numa organização que a gente participa. E a Bruna, ela trabalha com treinamentos educacionais e ela fala, ela trabalha com isso há muito tempo e ela vai contar essa trajetória de vida dela para nós. Então, Bruna, primeiro começando, sua origem e onde a sua trajetória de estudos, de preparação. Então vamos lá. Primeiro lugar, obrigada pelo espaço. Estou achando muito legal, estou divulgando para um monte de gente esse teu projeto, porque é bastante interessante a gente trazer à luz. O Marechal tem muita coisa boa e toda a nossa região tem muito potencial, né? Então é muito legal você estar trazendo à luz, assim, desde os pequenos empreendedores até empresas maiores. Está sendo bem legal. Parabéns pela tua iniciativa. Bom, eu sou daqui de Marechal, sempre fui, nasci aqui, e eu sempre trabalhei durante toda a minha vida com educação. E apesar de ser formada em outra área do conhecimento, né? Então agora estou me graduando em filosofia, né? Que é mais voltado à área da educação, filosofia licenciatura. Mas sou especialista em psicopedagogia com abordagem em neuro, sou especialista em neuropsicologia, sou formada em Kid Coaching pelo Instituto Brasileiro de Crescimento Infanto-Juvenil. E é uma longa caminhada, né, com a educação. Já fazem, bom, sei lá, acho que a educação basicamente foi meu único emprego até agora, porque o primeiro emprego foi na área de educação, lá fiquei 12 anos, e então agora fazem basicamente, bom, tá aí toda a minha vida, né? Legal. E só Oi? reforçando, né? Kid Coach. Vocês já se ligaram o que trabalha o Kid Coach? O Kid Coach é uma abordagem da qual eu sou bastante apaixonada, é, porque o coach virou, assim, virou uma das grandes linhas de estudo e pesquisa no Brasil também, assim como todo mundo, né? Mas esse método Kid Coach, inclusive, ele só existe aqui no Brasil. Então, é um método bastante inovador, mas muito bem embasado, né? O Instituto de Crescimento Infanto-Juvenil do Brasil trabalha com essa abordagem e algumas outras. E é um método do qual eu me apaixono, porque o objetivo do coach é gerar novos comportamentos para que a gente gere novos resultados. Uhum. Então, ele tem bastante paz nesse sentido, né? De E adquirir, conseguir conduzir novos comportamentos. legal. E o teu trabalho também é realizado com crianças? Qual a faixa Essa é uma... etária? Oi? É trabalhado com crianças? Tem alguma faixa etária que é específica desse trabalho? Ou é mais mesmo os pais? Sim. Bom, eu já vou entrar na esfera da educação parental, tá? Uhum, Antes mesmo de eu te perguntar. Eu não atendo criança, o meu foco é atendimento de pais. uhum, Mas o Kid Coaching atende crianças alfabetizadas até 12 anos. Né? uhum. A psicopedagogia costuma atender criança a partir dos 4, né? Mas eu atualmente não atendo crianças.
Uhum. O meu foco é trabalhar com pais e professores. Legal. E aqui na região é uma demanda bastante grande nesses atendimentos? Sim, em toda a região tem demanda, mas é bastante interessante, Cris, analisar que esse conceito de educação parental é algo bastante inovador aqui Uhum. na nossa. Em algumas cidades maiores do Brasil já é bastante comum ter bastante educadores parentais no mercado. As redes sociais também já estão bastante movimentadas nesse quesito, mas aqui na nossa região eu percebo que o pessoal ainda está tentando entender o que é esse conceito. Uhum. E assim, por curiosidade, o que que normalmente as pessoas imaginam que seja? O que que você acha que passa na mente das pessoas? Quando eu digo que eu sou educadora parental, as pessoas não sabem ainda muito bem o que é. Pouquíssimas pessoas sabem, a não ser que já seja um profissional da área, né? Um Uhum. psicólogo, um pedagogo, ou até mesmo um coach. Então eu acabo explicando o que é que eu faço e as pessoas sempre me perguntam: ah, é tipo uma super nani? É o que mais as pessoas perguntam: ah, é tipo uma super nani? Eu digo, gente, não, não é Super Nani. E logo vocês vão entender por que não é igual a Super Nani. Bacana. E legal. E de onde veio essa tua curiosidade a respeito dessa área? Então, eu sempre gostei muito de pesquisar a respeito do desenvolvimento infantil. E todas as abordagens que a gente pesquisa a respeito do desenvolvimento infantil, todas as vertentes sempre vão nos levar para o mesmo caminho, que é o fato da criança ser fruto do meio. Ou seja, a criança é aquilo, ela é o reflexo dos pais, é o reflexo do comportamento dos pais e do comportamento dos adultos com os quais ela mais convive. Né? Então, seja da escola, né, os adultos da família, a criança vai ser o produto, né, daquele meio. Então, daí que eu fui me interessando mais, porque quanto mais eu trabalhava com crianças, eu percebia que quando os pais mudam o comportamento da criança também é alterado, né? Por uma Uhum. questão lógica. Então, daí que eu fiquei cada vez mais interessada. Conforme fui aprofundando, eu percebi que é muito difícil a gente compreender esse conceito também, sabe, Cris? De você precisar, assim, ter essa concepção de que você precisa se preparar para educar uma criança, de que Uhum. educar não é instintivo. E foi cada vez mais percebendo a importância disso e o peso que isso tem no futuro das nossas crianças e do nosso mundo como um todo, da nossa sociedade como um todo. Eu fui ficando cada vez mais apaixonada por esse conceito. Legal. Eu particularmente nunca tinha ouvido falar também dessa expressão educação parental. Tanto é que olha só a confusão, né? Eu imaginava que era um trabalho realizado com crianças e é com os pais. E aí eu te pergunto, Sim. eu não sou mãe, nós não temos filhos ainda. Esse trabalho ele tem que ser realizado. Ele começa antes, após? Em que momento assim é mais indicado procurar esse trabalho que você realiza? Não existe assim um tempo mais indicado. O que eu gostaria que os pais ficassem bastante cientes e o público que nos acompanha também ficasse bastante ciente de que nunca é tarde. Tem muitos pais que falam assim: ai, nossa, Bruna, se eu soubesse dessas coisas antes, nossa, eu teria feito tanta coisa diferente. E aí eu pergunto: que idade tem seu filho? 12. Gente, tem muita vida pela frente ainda, tem muita coisa que a gente pode melhorar, tem muita coisa que a gente precisa consertar. Então, não importa se os seus filhos têm lá, né, 12 ou 15, ou estão, sei lá, prestando vestibular, ainda tem coisas que você pode, né, se aprofundar e entender melhor como é que funciona e cada vez tentar melhorar cada vez mais a tua relação familiar, né? Sim. Então, essa questão da educação parental, a consultoria, ela pode começar para desde quando os pais estão pensando em ter filhos. Ah, no futuro próximo a gente, né, tá pensando em engravidar e tudo mais. Já pode começar a partir daí. E talvez, gente, você não precise de um profissional para isso.
mas você começar a se preparar, sabe? Ter autoconhecimento, ter noção de si mesmo, autogestão, procurar quais são os livros, né? De repente pedir para um profissional te indicar qual é a literatura mais adequada para essas suas dúvidas, e a partir dali você começar. Legal. E, por exemplo, hoje nós estamos passando assim um momento singular, né? O mundo todo, a pandemia. E no universo escolar mudou tudo, né? As escolas virtuais e de uma hora para outra os pais tendo que se adaptar. Quem não mexia muito com tecnologia teve que aprender a abrir uma sala virtual. O que você percebe assim em relação aos pais, até mesmo os professores em relação a esse momento? Olha, esse momento é algo bastante interessante, assim, porque os professores, em sua grande maioria, estão preocupados em fazer com que as crianças aprendam. Os pais estão preocupados em que tipo de atraso que a pandemia, né, vai acabar acarretando, em conteúdo. Os vestibulandos estão preocupados, né, imagina com tudo o quê. Mas eu tenho percebido uma linha um pouco mais subjetiva do que a pandemia está nos trazendo, que é ela trazer à luz diversas situações e diversas características da nossa personalidade até mesmo, das quais nós ainda não havíamos experimentado, das quais nós ainda não havíamos nos deparado. Então eu percebo que muitas famílias estão tendo assim, tendo que ter um jogo de cintura assim muito bem aprimorado para lidar com essa questão de manter as crianças em casa tanto tempo. Aumenta a convivência, aumenta a irritabilidade, diminui bastante assim, a sua condição de lidar com essa questão tão delicada que nós estamos tendo que lidar, né? Então, eu tenho percebido mais por esse lado, assim, sabe, Cris? A questão do nosso despreparo emocional para essa situação. Sim. E assim, você tem algum case, sem mencionar nomes mesmo, de algum atendimento para destacar para o pessoal que está nos acompanhando? Talvez até se auto-identificar. Será que eu não estou precisando dessa ajuda profissional para lidar com as minhas dificuldades? Ou para até entender, às vezes, melhor o próprio filho, né? O que ele pede, o que ele necessita para orientar melhor, né, as crianças? Sim. O que eu tenho percebido, no geral, infelizmente, assim, vou ter que expor uma situação que é um tanto pesada, mas é um sentimento de bastante culpa e ineficiência por parte dos pais, porque essa situação é bastante atípica. Então, os pais, assim, da noite para o dia, estão tendo que ficar cada vez mais em cima dos estudos dos filhos. Quando a criança é muito pequena, ela está tendo uma demanda parecida, pelo menos, com o que ela tinha na escola, só que 24 horas por dia dentro de casa. Então, o que eu deixo de sugestão para os pais é tentar, assim, reavaliar, sabe? Fazer um ajuste de expectativas do que realmente precisa ser cumprido nesse momento e do que você pode deixar passar, sabe? Porque é lógico, os pais estão muito preocupados com isso por uma questão bastante pura, né? Não é nada fora do comum, não é loucura. Mas as escolas, elas não vão deixar com que a tua criança não aprenda. Elas não vão, sabe, assim, elas não vão negligenciar a tua criança. Então, respira um pouco. Sem né? neura. Sem neura mesmo. Tenta fazer aquele ajuste de expectativas e faz o teu melhor com as ferramentas que você tem para o momento, sabe? Então é mais ou menos isso aí que eu queria deixar, porque essa é uma situação geral que nós temos percebido com os pais em casa. Sim, até eu quero pegar um gancho que foi no sábado, dia 3, 4, que você fez uma live, você e a sua irmã. Foi. E elas tiveram um bate-papo bem legal, deve estar salvo ou não tá? Tá salvo lá no teu IG? Salvo aqui no meu. Foi um assunto assim, até falando da mulher, a mulher não se esquecer, né? Em razão Sim. de ser mãe. Para você não esquecer que você tem o seu espaço e a sua vida. Achei bem legal e pegando esse gancho, recomendo que vocês vão lá e assistam também.
Bom, Sim. mas fala um pouco o que deu origem a esse nome. Eu achei tão bonito, Educandar. Educandar. Então, na verdade, essa pergunta ela é bem interessante e muito mais profunda, porque eu não queria que a minha imagem como profissional ficasse atrelada somente a um tipo de abordagem. Pelo fato de eu ser psicopedagoga, ou neuropsicóloga, ou kid coach, ou educadora criativa, Uhum, porque o que eu faço uma mistura de todas as abordagens do que eu acredito que elas têm como melhor e o que pode te trazer mais resultados melhores, na verdade. uhum, Então eu pensei, a melhor saída, lógico, é eu ter um empreendimento, né, que carregue esse nome e que carregue essa imagem uhum, de que a Educandar é um mix de diversas abordagens que se conversam, que se combinam e que dão resultado. uhum. Então, estou nesse tempo, assim, de Legal. incubação, sabe? E o que... Oi? Não, travou um pouquinho, pode continuar. Então ficou nesse tempo aí de incubação, né? De eu pensar num nome, como é que seria e tudo mais. E, assim, a ideia principal da Educandar é o cérebro. É estudar o cérebro, entender como o nosso cérebro funciona e ter ferramentas para geri-lo, né? Então eu pensei, bom, ali um cérebro vai ser a nossa, né, o nosso cartão de visita ali, a nossa porta de entrada. E eu queria pensar em algo que desse noção de evolução, porque Uhum, educação parental é isso, é você estar em constante evolução, constante aprimoramento, você nunca está pronto, não espera um momento, você nunca vai estar perfeito, não é um lugar onde você chega, é um caminho onde você e a sua criança, né, vão se moldando, né, vão aprendendo juntos. E é por isso que o educandar, o edu vem de educação e o andar é justamente para uhum. dar essa sensação de movimento. Não é uma evolução, eu sempre comento isso nas palestras, não é algo assim que de repente você precisa revolucionar e buscar o melhor método e em uma semana não sei o que. Não, não é assim que se trata e não é assim, a tua criança não vai aceitar, né, de uma maneira tão saudável se você quiser fazer uma revolução. Você precisa ir de passinho, você precisa ir andando. Então, aquele pensamento de alguns pais, ah, o meu filho não tem mais conserto, cai por terra. Cai por terra. Uhum, cai por terra. Não é assim que funciona, até porque eu sou adepta e eu acredito que todo mundo sabe disso, que o ser humano ele nunca está pronto. Como eu te disse, a gente está sempre melhorando, a gente está sempre em evolução. Então, poxa, eu acho muito injusto você olhar para a vida de uma criança e falar que não tem conserto. Uhum. E eu não É sei, doloroso. eu acredito que entra muito nessa esfera a ideia das crenças limitantes, situações que ocorrem para nós, na nossa infância principalmente, que geram bloqueios. E isso, às vezes a pessoa está preparada, mas simplesmente ela não, não vai, não assume, não, ela tem ideias de fazer algumas ações, mas, por exemplo, a pessoa gosta até de falar, se ela consegue verbalizar bem, construir boas frases, mas ela não consegue colocar para fora. Por quê? Talvez lá, quando criança, você vai explicar melhor. Ela Uhum. foi. Isso é conversa de adulto. Aqui você não tem que meter o palpite. Aborde um pouco Sim. sobre isso. Essa pergunta é muito interessante e eu acredito que você já teve contato com esse conteúdo meu, Cris, que eu fiz específico para o pessoal da JCI falando sobre educação empreendedora. Cara, quando a gente entra na esfera do empreendedorismo, a gente aprende tanto sobre educação de crianças que vocês não têm ideia, porque os nossos bloqueios de adulto, eles acontecem ali, né, na mais tenra infância, principalmente na primeira infância, né, que é do nascimento até os 6 anos. E é bastante interessante porque muitos de nós fomos criados justamente com essa ideia de que você não tem que querer nada.
Uhum. Enquanto você morar debaixo do meu teto, você vai fazer o que eu mandar. Uhum. Que líder você acha que consegue viver dessa maneira? Aliás, não tem líder. É. Desse jeito não tem líder. Tem só submisso. Uhum. Entende? Então, muitas, assim, muitas das nossas dificuldades na vida adulta é justamente por conta disso. E na live da minha irmã na semana passada também, a gente fechou a live do dia 4 com... A gente fechou a semana do autocuidado, Uhum. onde semana, todo dia da semana eu postei um vídeo a respeito disso e falei bastante sobre isso, gente, sobre o nosso medo de se expor, sabe? Sobre como muitas das nossas dores hoje poderiam ser evitadas se a gente tivesse ferramentas melhores. Isso não é uma questão também assim de culpar nossos pais, né? Ah, eu sou assim, ah, não sei o quê. Não, não é nada disso. Mas a gente pode pegar isso e transformar em responsabilidade, sabe? Carregar aqui na mão e ver o que de melhor você pode fazer com isso que você aprendeu. É olhar para isso e, se não te agrada, melhorar, né? Mudar. Exatamente, exatamente. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Sendo psicopedagoga, neuropsicólogo, kid coach, que abordagem que você utiliza nesse seu trabalho? Então, como eu acabei de explicar para ti o porquê que surgiu a Educandar, né? Uhum. É um mix de abordagens. O psicopedagogo, o objeto de estudo do psicopedagogo é a aprendizagem. Então, ele busca compreender como o indivíduo aprende, como o indivíduo enxerga o mundo, né? O neuropsicólogo, ele trata das questões da mente sobre a ótica do cérebro, né? Como funciona o cérebro. O Kid Coach, ele não é um terapeuta, tá? Gente, isso deve ficar muito claro. Mas o Kid Coach, ele busca propor resultados melhores, né? Na verdade, assim, ele auxilia a família e a criança a obter resultados melhores. Então, a Educandar é um combinado Uhum. de várias dessas abordagens, juntando com aquilo que eu, Bruna, considero ser mais importante. E a gente sempre acha que a gente tem que, na hora, assim, na hora sempre trazer a ciência, né? Expor logo ali que eu trabalho com referências de tal, com referências daquele, com referências daquele. E a gente peca, eu acredito que a gente comete um grande erro quando eu não coloco os meus valores no meu trabalho. Então, eu, Bruna, trabalho com conhecimento, acolhimento, organização, tá? Trabalho com conhecimento científico, esses são os meus principais valores. Uhum. Então, a Educandar nada mais é uma mistura de tudo isso. Legal. E, Bruna, me diz aí também para quem está nos assistindo e quem vai assistir a gravação, como encontra você, funciona a sua agenda, agora particularmente os atendimentos, se tem alguma característica diferenciada. Uhum. Bom, os atendimentos em si, eles não pararam, né? É claro que com um pique muito reduzido, porque as escolas estão bastante sobrecarregadas, né? Isso Uhum. é fato. Mas aqui está o meu Instagram, tá? brunatirling.emeducandar. E acompanhem, eu até gostaria de sugerir para que vocês acompanhem o meu Instagram, porque vocês vão perceber que ali no meu feed não tem minha vida, tem conhecimento, né? Uhum. Então, são diversas postagens que eu tenho me comprometido de fazer durante toda a semana, desde o início do ano. Então, são diversas postagens, vídeos dos mais inusitados temas a respeito do desenvolvimento infantil, tá? Estão lá, desde a respeito do brincar, festa infantil, autocuidado, criação de filhos plenos, o que você imaginar tem ali, tá? O e-mail da Educandar também está lá na bio. Então, gente, meu Instagram aqui é o cartão de visita. Segue por aqui que você vai me achar de algum jeito. Ô, Bruna, vou fazer uma piada. Você tem um livro de Fala. receita pronta para ter filhos? Não, não sei. Ai, ai. Eu brinco muito que a gente nasce bastante preparado para criar filho, né? Mas a gente não nasce preparado para educar filho. Para isso a gente precisa se preparar. Legal.
Olha, muito legal o bate-papo. Você viu como voa a hora. Já são 7:55. Então, nesses últimos minutos, você tem algo que você queira destacar que talvez a gente não tenha abordado, ou mesmo reforçar? Fica à vontade. Então, vou reforçar o conceito de educação parental. Educação parental não existe um método específico, tá? Cada educador trabalha com a sua abordagem. Mas é uma abordagem, né? É um estudo, é uma metodologia que te dá ferramentas e conceitos para você preparar a si para educar a sua criança, tá? Então, a educação parental é voltada para pais, mas ela também funciona para professores. Ou seja, a educação parental é o aprimoramento do adulto que está educando. Tá? Não existe, como eu disse, uma metodologia fixa, mas existe a importância de você se preparar para educar, como eu acabei de dizer. A gente sabe criar filho, mas a gente não sabe educar filho, não. E para isso a gente precisa se preparar. Legal, muito bacana. Quero mais uma vez agradecer a tua participação. Quem chegou agora, não se preocupe, a gente vai salvar e disponibilizar a gravação. A importância que teve esse assunto, você tem que mandar esse vídeo para todas as pessoas que são pais e mães, porque é muito importante que a gente aprenda a educar nossos filhos, ensine-os da melhor forma para que eles efetivamente sejam ótimos cidadãos, cidadãs, também pessoas que não sejam egoístas, que estejam preocupadas em ajudar sempre o próximo. Muito obrigada, Bruna. Eu quero agradecer a todos que acompanharam a nossa transmissão de hoje. Na próxima terça-feira já temos mais uma convidada, é a Camila. Ela vai falar para nós diretamente de Maringá, um tema um pouco mais técnico, diferente e importante para as empresas. Vai tratar sobre compliance e programas de integridade. Então, Bruna, muito obrigada, uma boa noite, um ótimo descanso e vamos marcar mais vezes. Sim, vamos sim. Obrigada, Cris, pelo espaço, parabéns pelo projeto. Gostei muito de estar aqui hoje. Obrigada, gente. Curta os nossos perfis, compartilhem o nosso vídeo e fiquem ligados que toda semana tem novidades. Valeu!